A nossa equipe conversou com o Corpo de Bombeiros para saber as orientações para se evitar choques elétricos em decorrência dos últimos acontecimentos aqui na Paraíba. E sempre que tem uma morte por choque elétrico, isso acende um alerta, com relação à fiação dentro de casa, uso de aparelhos eletrônicos e principalmente em tempos de chuva, esses que a gente está vivendo agora, principalmente aqui na região metropolitana de João Pessoa. Sobre esse assunto eu converso agora com o Tenente Evandro Ataíde, que atua no setor de comunicação do Corpo de Bombeiros da Paraíba. Muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, uma criança veio a óbito, uma fatalidade, após um fio de alta tensão encostar no corpinho dessa criança de 4 anos, lá no sítio onde ela vivia, próximo a Campina Grande. Em casos como esse, o que fazer? Às vezes não dá nem para socorrer, já que é um caso muito grave. Mas ocorreu algum tipo de choque, qual o procedimento? Então, a primeira recomendação do Corpo de Bombeiros é trabalhar principalmente a prevenção. Então, manter em dia a verificação com o profissional responsável do setor elétrico, da região elétrica da sua casa. Então, ver se a fiação está correta, se está em dia, se não tem nenhum problema. Então, contratar um profissional responsável para fazer essa verificação. E em caso de choque elétrico, o ideal, caso a vítima esteja em processo de choque elétrico, é não tocá-la, pois você pode ser mais uma vítima. Então, você tem que provavelmente pegar um pedaço de madeira ou uma vassoura para poder tirar o contato da vítima com o local do choque elétrico. E quanto antes acionar o serviço de emergência, o Corpo de Bombeiros 193 ou SAMU através do número 192. Então, o corpo humano ele é um condutor de energia. Isso. Então, caso eu tenha uma vítima com choque elétrico, caso eu mantenha contato também com ela, pode ser que eu também leve choque. Então, é um tipo de situação que merece muita atenção. Então, recomendamos sempre trabalhar com a prevenção. Em casa, botar protetor nas tomadas, verificar a fiação elétrica da sua residência, da sua edificação. Caso você observe uma fiação exposta na rua, chamar a empresa responsável para realizar a manutenção. Então, sempre trabalhar a prevenção é a melhor opção. Ficar de olho nos aparelhos eletroeletrônicos que às vezes já tem um pouco mais de tempo de uso e eles precisam ser renovados por essa questão também, E uma outra curiosidade que fica quando eu falei com relação às chuvas. Por que em períodos chuvosos não é recomendado estar usando esses tipos de aparelhos? Então, que em período de chuva, às vezes com muito vento também, pode haver uma sobrecarga na parte elétrica. Então, alguns materiais podem superaquecer devido a um curto-circuito e causar acidentes. Então a gente recomenda também que não utilize telefone quando estiver ligado na tomada, pois nem sempre o material que você utiliza a bateria é de boa procedência. Então pode superaquecer ou causar choques elétricos. E no mais, quando tiver período de chuva, com trovões, no caso com raios, tirar o material da tomada para que evite qualquer tipo de acidente. O excesso de confiança, muitas vezes, leva o cidadão a uma tragédia, a algo que deixa sequela para o resto da vida, Muitas vezes tem um cabo de alta tensão que está solto, tem um problema que acontece na nossa casa e a gente vai deixando. De repente, pode acontecer algo pior, que é uma descarga elétrica, tirar a vida de uma criança, de um idoso, até de alguém jovem. Infelizmente, isso acontece. Então, essa dica é muito importante. Fazer sempre uma revisão, não mexer naquilo que você não sabe, procurar sempre um profissional da área para evitar esse tipo de situação. Eu vou falar agora do preço da cesta básica em João Pessoa.